Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo sobre Emanuel Swedenborg. Isso mesmo. Emanuel Swedenborg, nós já temos apresentado em nosso canal quem é ele, né? Aliás, diga-se de passagem, gente, eu vou deixar, aqui, né, uma etiquetinha que vai dar lá para nossa playlist no nosso canal. Nós temos uma playlist do nosso canal sobre Emanuel Swedenborg, né? E temos também aqui, né, de novo, vai aparecer uma etiqueta, um linkzinho aqui, né, sobre a biografia de Emanuel Swedenborg, né? Então eu vou deixar aqui, né, uma etiqueta para, quer dizer, etiqueta é um linkzinho aqui, né, tanto para a nossa playlist sobre Emanuel Swedenborg quanto a breve biografia que nós já fizemos dele. E esse vídeo de hoje é também um vídeo que a gente vai apresentar uma pequena biografia sobre Emanuel Swedenborg, sendo que mais detalhada, né, utilizando esse PowerPoint aqui, né? Eu espero só um instantinho, deixa eu dar uma voltada aqui para ver se, né, posicionar melhor aqui a minha, né, webcam aqui, né? Botar aqui mais para esse lado, não, aqui, acho que aqui tá bom. Aqui tá bom, né? Então, porque para não atrapalhar, né? Então vamos lá. Emanuel Swedenborg. Tá aqui essa figura aqui. Eu achei muito bom esse PowerPoint. Eu não sei qual foi o grupo que fez esse PowerPoint, não, viu? Então, gente, esse é Emanuel Swedenborg, né? Sábio sueco. Nasceu na Suécia no ano de 1688. Faleceu na Inglaterra no ano de 1772. Ele foi o grande místico, talvez o maior místico que nós já tivemos, porque ele, durante vários anos seguidos, esteve no mundo espiritual, naquilo que hoje modernamente através daquilo que modernamente se chama de viagem astral, mas na verdade não foi uma viagem astral comum, né? Ele, além disso, ele conversou, esteve no mundo espiritual, esteve nas dimensões celestiais, paradisíacas, conversou com os anjos, conversou com espíritos no mundo dos espíritos e conversou também, inclusive, com os espíritos trevosos no inferno, né? Então, tá aí Emanuel Swedenborg. O que ele fez, né? Que ele dos 21 aos 54 anos, né, é membro real da Academia de Ciências de Estocolmo, assessor do Conselho Real do Rei Carlos XII. Se você for lá em Estocolmo, na Suécia, hoje, você vai encontrar lá, né? Vai encontrar na Academia de Ciências da Suécia, né? Logo no hall de entrada, um quadro imenso. Eu acho que até esse que está aí. Não sei se é exatamente esse. Um quadro, uma pintura representando Emanuel Swedenborg, né? Swedenborg hoje é respeitado, ele é o autor da hipótese nebular, né? Ele é já oficialmente, reconhecidamente o autor, né, dessa hipótese, que é uma das mais importantes dentro da astrofísica, que revela como se formam as estrelas, como se formam os sistemas solares, como se formam os satélites ao redor dos planetas, e os planetas ao redor das estrelas, dos astros regentes dentro de um sistema planetário. Então é uma hipótese das mais importantes dentro da cosmologia, dentro da astrofísica, né? Então ele é membro da Real Academia de Ciências de Estocolmo, comitê da Academia, realiza seleção e atribuição do Prêmio Nobel da Física, Química e Economia, né? E mais os seguintes prêmios internacionais: Prêmio Crafoord de Astronomia, Matemática, Geociência, Biologia e assim por diante. Prêmio Rolf Schock de Lógica e Filosofia, né? Prêmio Gregory Aminoff de Cristalografia, né? Então aqui alguns reconhecimentos que ele teve como cientista, porque Swedenborg era cientista, ele era engenheiro de minas, mineralogista, profundo conhecedor de astronomia, mas era também anatomista, né? Era aquela coisa do sábio universal, né? Dominou todas as ciências da época,
e está no livro do Guinness como um dos homens de maior QI. Obras científicas de Swedenborg, anatomia, antropologia, quer dizer, quais os ramos que ele estudou e produziu obras, produziu livros, né? Então aqui alguns exemplos, né? Anatomia, antropologia, álgebra, astronomia, biologia, cosmologia, cosmogonia, cristalografia, física, filosofia, fisiologia, papapá, né? Aí vocês, paleontologia, quer dizer, os caras estudavam de tudo, né? Foi um grande inventor também. Filósofo, escritor, estrategista, político, cientista, inventor, humanista, revolucionário. 407 obras escritas em latim. Só na sua obra sobre anatomia humana, só sua obra sobre anatomia humana significaria para muitos a realização de sua vida, né? Então, ele foi o descobridor de várias funções cerebrais, várias partes da anatomia do sistema nervoso humano. Ele antecipou a ciência por décadas e até séculos, né? Então, vamos lá. Swedenborg na frente de seu tempo, né? A figura de Swedenborg foi muito banalizada pelo espiritismo aqui no Brasil, que ele é citado como um simples precursor do espiritismo, como se ele tivesse alguma ligação. Ele nunca teve nenhuma ligação com o espiritismo e, né, seria muito pouco dizer que ele é o precursor de alguma coisa maior do que ele. O espiritismo nunca vai reconhecer, os espíritas do Brasil, né, nunca vão reconhecer o legado gigantesco, talvez por orgulho, né, por presunção, não compreendem o legado, não apenas científico, mas principalmente isso que nós vamos enfatizar hoje, o legado espiritual de Emanuel Swedenborg, né? Então ele foi, né, para pessoas que seguem Allan Kardec, que foi um racista, né, que tem alusões, digamos assim, coisas muito comprometedoras em sua obra, apelos racistas, né? Então aqui o Swedenborg, ele inspirou o movimento abolicionista, ele foi um abolicionista ardoroso, né? Seu depoimento perante o parlamento britânico ajudou a levar primeiras leis anti-escravidão na Grã-Bretanha em 1808, né? Bem diferente de um Allan Kardec, né, que preconizava a inferioridade dos negros, e do próprio Chico Xavier, né, que coloca os negros como sendo inferiores aos brancos, né? E Abraham Lincoln, influenciado pelas obras de Swedenborg, promulga as leis contra a escravidão em 1863 nos Estados Unidos, né? Bob Bill, né, um caminho não sectário para ajudar alcoólatras, né? Então a AA, né, Alcoólicos Anônimos, foi fundada em 1935 por Bill Wilson e Dr. Bob Smith. Bill Wilson primeiro entrou em contato com os escritos de Swedenborg no verão de 1915, enquanto namorava com Louise Burnham. Louise era a neta do reverendo N.C. Burnham, um estudioso de Swedenborg e um dos fundadores da Academia de Swedenborg da Nova Igreja na Pensilvânia. Sua família era muito ativa, né? Tinha a família muito ativa na Nova Igreja, que é a instituição religiosa que se inspirou, né? É uma instituição que se inspirou na obra de Swedenborg. E em 1918, Bill e Louise se casaram na Igreja Swedenborgiana do Brooklyn, em Nova York, né? Então vamos prosseguir aqui. Em 1870, a escritora Julia Ward Howe publicou o manifesto Proclamação pelo Dia das Mães, como solidariedade pelas mães que perderam seus filhos na guerra. Em 1908, Julia Ward Howe foi a primeira mulher eleita para a Academia Americana de Artes e Letras. Não muito tempo antes de sua morte, Smith College concedeu a ela o grau honorário. Lutou pelo direito ao sufrágio das mulheres.
O admirador do rei Carlos XII e do seu súdito Emanuel Swedenborg, Voltaire é defensor da liberdade de expressão. Johnny Appleseed, ainda enquanto foi vivo, tornou-se uma figura lendária. Percorreu o Médio Oeste semeando sementes de maçã e espalhando os ensinamentos de Emanuel Swedenborg. Foi conhecido pelo temperamento pacífico e pela sua preocupação com os animais. Foi vegetariano. Vamos lá? Humanista revolucionário. Seus inimigos se curvaram diante da idoneidade e do caráter louvável de nosso autor. O que dizer dos seus inúmeros admiradores? Conheça a vida e os ensinamentos de Swedenborg. Francis E. Abbott, Bronson Alcott, clérigo e líder do projeto Brook Farm Utópico, o pai de Louisa May Alcott. Emanuel Swedenborg foi um escritor incrivelmente prolífico. Abaixo listamos pessoas conhecidas que foram influenciadas pela leitura de suas obras, né? Então eu não vou ler tudo isso daqui, né? Honoré Balzac, alguns aqui são... Balzac, inclusive, escreveu a Seráfita, né? Que é um romance onde um anjo swedenborgiano desce do céu. Isso, inclusive, parece que inspirou também uma novela da Globo uns anos atrás, aí, viu? Enfim. Então aqui vocês têm, né, uma breve lista de alguns autores que foram inspirados por Emanuel Swedenborg. Influência de Swedenborg. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, 1821 a 1867, foi provavelmente por meio de Balzac que o poeta Baudelaire encontrou pela primeira vez Swedenborg. A primeira referência a Swedenborg em sua própria escrita ocorre no poema em prosa La Fanfarle. O que principalmente fascinado Baudelaire era a doutrina de... Está meio mal escrito aqui, mal formulado o texto, né? Então ele era fascinado pela doutrina das correspondências de Swedenborg. E ele usou isso como uma pedra angular da sua metafísica estética. A influência de Swedenborg pode ser vista na sua Flores do Mal, de 1857, obra famosíssima, né, de Baudelaire. Particularmente no soneto Correspondências, referência Lynn Wilkinson, Marshall Jones, o fundo de poesia francesa moderna, né? Hector Berlioz. Então aqui tem alguns artistas, Henry Beecher, abolicionista e clérigo americano, né? William Blake, né, aquele desenhista e poeta também, né? Também muito influenciado por Swedenborg, né? Poeta e artista, um leitor precoce de Swedenborg. Blake estava presente na primeira conferência da Igreja Nova Jerusalém, realizada no Grande Oriente, Baratos, na cidade de Londres. O que é esse Baratos? Eu não sei. Em abril de 1789. Embora ele não tenha ficado com a organização e foi ferozmente crítico de Swedenborg em O Casamento do Céu e do Inferno, né? Heaven and Hell, Blake foi para louvar Swedenborg em ocasiões posteriores e reconheceu sua influência, chamando-o de mestre divino. Em uma conversa gravada em 1825 por Henry Crabb Robinson. Não fui eu que redigi esse texto não, tá, gente? Eu peguei isso na internet, estou utilizando esse material aqui, né, para a gente analisar. É um PowerPoint que eu achei muito interessante, mas estou vendo aqui que tem um monte de erro, né?
Então eu peço licença a vocês aí, por favor, né? Errata, errata, tá? Então aqui a gente tem uma lista, né, uma referência de William Blake, né? E a influência dos ensinamentos de Swedenborg pode ser encontrada em muitos lugares de sua poesia, prosa e arte visual. Um de seus amigos mais antigos e mais próximos era o escultor John Flaxman, um membro fundador da Sociedade Swedenborg. Então aí a gente tem uma referência bem importante. Vamos continuar. Jorge Luiz Borges, esse não podia faltar, poeta argentino, romancista, ensaísta, né? Phillips Brooks, Elizabeth Barrett Browning, né? Mas em relação ao Jorge Luiz Borges, poeta argentino, romancista, ensaísta, um dos pioneiros do romance mágico e um dos escritores mais influentes do século XX, ele tinha um amor particular da literatura inglesa, pela literatura inglesa, em língua inglesa, né? Suas influências filosóficas foram o pensamento cabalista, Swedenborg, Berkeley e outros filósofos idealistas. Seu interesse por Swedenborg resulta de seu depoimento, né, do ensaio para o invisível e o soneto Swedenborg, Emanuel Swedenborg. Está muito mal redigido aqui o texto, não sei se ele foi traduzido de muito às pressas, né? E aqui a gente tem aqui várias referências, né, de autores que foram influenciados, né, por Emanuel Swedenborg. A gente não vai falar de todos eles, senão vai ficar muita coisa, né? Então eu vou deixar aqui o texto escrito. Não, eu vou deixar o link para vocês, né, na descrição do vídeo. E através desse link vocês poderão ter acesso a esse PowerPoint. Então, poderão vocês analisarem vocês mesmos, né? Vamos aqui. Esse Ralph Waldo Emerson, poeta americano, filósofo e ensaísta, encontrou pela primeira vez a obra de Swedenborg enquanto ele era um estudante da Escola de Divindade de Harvard e permaneceu um leitor interessado ao longo de sua vida. Seu ensaio biográfico, Swedenborg, ou Místico, foi publicado em seus Homens Representativos, 1850. Foi feita referência a Swedenborg em várias outras obras, incluindo em inglês Traits, 1856, e do poema Solution, em Meio-Dia. Eu não conheço muito a obra de Ralph Waldo Emerson, viu? Esse poeta, um poeta americano, né, mas que foi muito influenciado também por Emanuel Swedenborg. Vamos lá. Aqui nós temos muitos outros também, né? Goethe, o grande poeta alemão, dramaturgo, romancista, ensaísta e cientista, primeiro se familiarizou com as obras de Swedenborg como um jovem estudante através de Fräulein von Klettenberg, em Frankfurt. Os estudantes de letras e poesia de Goethe encontraram provas da familiaridade com ambos os trabalhos científicos e teológicos de Swedenborg. Sua influência foi detectada na obra de Goethe, parte 2 do Fausto, referência a Valdo Prebels, influência de Swedenborg sobre Goethe, né? Nova Igreja, avaliação 24, número 4, 1917. Né? Então, Frank Sewell, influência de Swedenborg sobre isso aqui, são artigos, né? São artigos que falam sobre a influência de Swedenborg na obra de Goethe. São artigos, inclusive, de alguns, pelo que eu estou vendo aqui, escritos por teólogos da Nova Igreja. Né? Então vamos dar prosseguimento. Alguns nomes aqui eu não conheço, não vamos nos deter muito nisso, né?
Henry James, escritor e pensador e seguidor dos ensinamentos de Swedenborg. Tornou-se primeiramente atraído pelos ensinamentos de Swedenborg, enquanto na Inglaterra, durante os primeiros anos de 1840, quando sofreu o que foi provavelmente o colapso nervoso, e foi recomendado a ler Swedenborg. Eu estou entendendo, isso aqui deve ter sido uma tradução do inglês para o português, feita pela máquina, por algum, ou tal, pelo próprio software da Google, né? E então a tradução não está boa, né? Tradução feita pelo robô, né? Então eu peço que vocês deem um desconto aí. Não fui eu que redigi, tá, gente? Autor de Substância e Sombra, O Segredo de Swedenborg e outras obras. Na Inglaterra, ele formou uma amizade ao longo da vida com Garth Wilkinson. Ele também era um amigo próximo de Emerson. Ele era o pai do filósofo William James e Henry James, o romancista. Ah, olha. Ele foi Henry James Elder. Foi pai do grande filósofo William James. Ok, interessante, né? Carl Gustav Jung, só faltava essa. Jung também, o grande psicólogo suíço, foi o pensador mais influente do século XX. Ele reconheceu sua dívida para com Emanuel Swedenborg. Admiro Swedenborg como um grande cientista e um grande místico ao mesmo tempo. Sua vida e obra têm sido sempre de grande interesse para mim. E eu li 7 volumes de gordura, não, né? De seus escritos quando eu era um estudante de medicina, né? Deve ser, ele quis dizer volumes de fôlego, né? Mas aqui a máquina traduziu errada, né? Então essa é a tradução feita por robô, né? Referência, memórias, sonhos e reflexões. Isso aqui é uma citação textual, são as palavras do próprio Carl Gustav Jung. Né? Interessante, né, gente? Eu realmente não sabia. Para mim isso era novidade, que Carl Jung tenha sido influenciado por Emanuel Swedenborg. Kant, Immanuel Kant. O grande filósofo idealista alemão tornou-se ciente da reputação de Swedenborg como um clarividente e evidente no início dos anos de 1760, tomando um grande esforço para investigar alegações de Swedenborg. Ele chegou a escrever um livro, né? Sobre Swedenborg. Ele apareceu no primeiro Impressionado. Tá muito ruim aqui. Ele pareceu primeiramente impressionado, porém mais tarde escreveu um ataque mordaz sobre sonhos de Swedenborg, né? Direto de um espírito. Então, que fez muito para prejudicar a reputação de Swedenborg nos círculos acadêmicos, né? Eu não sei, aqui o texto está muito nebuloso. Mas ele escreveu Os Sonhos de um Visionário, né? Não está aqui dizendo, mas Sonhos de um Visionário é a obra escrita por Immanuel Kant, que versa sobre Swedenborg, né? Em que ele demonstra admiração e ao mesmo tempo repulsa, né? Que acho que ele tinha uma carreira, né? Toda uma reputação no mundo acadêmico, que ele não podia aparecer como alguém que acreditava em tudo, né? Que ele poderia, que Swedenborg escreveu, que poderia, digamos assim, torná-lo perante o mundo acadêmico uma figura crédula, né? Então ele teve medo de carregar esse estigma, né? Então ele não assumiu totalmente a sua admiração por Swedenborg, mas conta-se que Immanuel Kant terminou a vida dele no final, quando ele tinha se aposentado. Ele terminou a vida dele dando aulas na Universidade de Königsberg sobre Emanuel Swedenborg, sobre a doutrina de Swedenborg, né? Então terminou os seus dias assim, inclusive selecionou um grupo de alunos mais próximos a ele, né, mais admiradores, né, um círculo de alunos mais chegados a ele, né, e terminou seus dias dando palestras na Universidade de Königsberg, né, na Alemanha, sobre Emanuel Swedenborg.
Joseph Sheridan Le Fanu, romancista anglo-irlandês e cientista e contista famoso por seus mistérios e histórias de fantasmas. Então aqui ele fala, é outro que também se inspirou. Abraham Lincoln, presidente americano. Bom, ele foi também inspirado por Swedenborg no abolicionismo, né, na luta contra a escravidão. Né? Eu já falei aqui com vocês, né, que eu já fiz um vídeo, inclusive, falando o que Swedenborg fala sobre os africanos. Né, do quanto eu não sabia do envolvimento do Swedenborg na luta contra a escravidão. Eu não sabia que tinha sido tão grande a influência de Emanuel Swedenborg na luta abolicionista. Não conhecia esse legado, mas eu sei pelo que eu tinha lido já. Inclusive eu coloquei isso num vídeo. Vou deixar aqui o link, né, para esse vídeo, né, em que o Swedenborg conta na verdadeira religião cristã como estão os africanos no mundo espiritual, a condição, o estado dos africanos no mundo espiritual, né? O africano muito mais espiritualizado do que o branco e muito mais também, podemos colocar assim, muito mais perspicaz e mais inteligente que o branco, né? E inclusive ele diz que o africano tem gênio celeste. O chinês também. O chinês tem gênio celeste, mas o africano ainda mais que o chinês. Né? Então, Abraham Lincoln, presidente americano, né, que foi um dos principais abolicionistas, foi influenciado por Swedenborg na sua luta contra a escravidão. Ao contrário de Allan Kardec, né, que foi um racista, né, e as obras de Allan Kardec têm as referências mais nefastas de apologia ao racismo, né, dizendo que negro não tem alma, não tem coisas horríveis, né? E o Chico Xavier falando naquele programa Pinga Fogo, né, como se os negros tivessem vindo aqui para cá a passeio, né? Para serem educados pelos brancos, né? Quer dizer, tinham que ser educados pelos brancos, né? Olha só, numa referência extremamente racista né? e preconceituosa em relação aos cultos afro-brasileiros, né? E até hoje eu não entendo como as religiões de matriz africana ainda dão esse crédito todo à obra de Allan Kardec e Chico Xavier. Não entendo, gente. Infelizmente, não entendo como isso acontece, né? Bom, mas deixa pra lá. Vamos continuar. George MacDonald, romancista escocês, tem esse aqui, Czesław Miłosz, né? Esse é um lituano, né, que viveu na Califórnia e escreveu em polonês. Ele acha que ele era lituano, mas escrevia em polonês. Romancista, ensaísta, tradutor, né? Crítico estudioso que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1980. Ele conheceu Swedenborg como uma de suas principais fontes de inspiração, olha só, juntamente com Blake, Dostoiévski, Simone Weil e seu próprio primo distante Oscar V. de L. Miłosz, o poeta francês de origem lituana, que era um estudante de Swedenborg. Miłosz escreveu: "Deixe-me explicar por que Swedenborg merece escrutínio. É um fato que os maiores poetas e prosadores têm emprestado liberalmente, têm se referido liberalmente a ele, né? A lista é longa. Primeiro Blake, como seu descendente espiritual direto, em seguida Goethe, o leitor fervoroso de Swedenborg, como foi Kant, segundo Edgar Allan Poe, Baudelaire, Balzac,
Mickiewicz, não sei, desculpa, Slovak, Emerson, Dostoiévski. Referência de C. Milos, O Imperador da Terra, 1977, contém o ensaio Swedenborg e Dostoiévski. Modos de visão excêntrica, O Nascer do Sol, Terra e Inatingível. Pena que a tradução está muito ruim, gente. Esse de cima aqui é George MacDonald, romancista escocês, poeta e mito-maker. Ele é o mais lembrado por histórias de seus filhos na parte traseira do Vento Norte e The Princess and the Goblin e de suas fantasias adultas, Fantastes e Lilith. Ele foi inspirado, ele fazia história, né? Escrevia histórias de fantasmas, terror provavelmente, né? E pelos romances alemães, eu não conheço, tá, gente? Sobretudo Novalis, né? Mas também por Swedenborg e Blake. Ele era um amigo de Henry Sutton e de Garth Wilkinson. Referências: Roland Hine, A Harmonia Dentro. Então aqui estão algumas referências nas quais se basearam essa informação, né? Então vamos adiante. Então aqui vocês têm mais influências de Emanuel Swedenborg, né? Vocês podem depois... Eu não sabia que realmente o escopo da influência de Swedenborg era tão grande, né? Coventry Patmore, inglês, poeta e amigo de Tennyson e Emerson. Sua obra mais famosa, O Anjo na Casa, foi inspirada por sua leitura de O Amor Conjugal de Swedenborg. Após a morte de sua primeira esposa, ele foi recebido na Igreja Católica Romana, mas continuou a reconhecer a influência de Swedenborg em seu trabalho. Isso pode ser visto em seu volume de posterior, O Eros Desconhecido. Ele era um amigo de seu companheiro poeta, o Manchester Swedenborgian Henry Sutton. Tá muito ruim, tá difícil de ler aqui, tá, gente? Mas então isso aqui vale como referência para pesquisas ulteriores. Coventry Patmore, né? De 1823 a 1896. Christopher Pauling, cientista sueco. Hiram Powers, escultor americano. Alice Putnam, Howard Pyle, Frederick Robertson, e por aí vai, né, gente? Dante Gabriel Rossetti, artista e poeta, e um membro da Irmandade Pré-Rafaelita Rossetti. Foi fundamental para o renascimento de interesse na obra de William Blake na década de 1860, e com seu irmão William Michael Rossetti, ele ajudou Anne Gilchrist para terminar a vida de seu marido. Eu não sei como é que se pronuncia não, tá, gente? Anne Gilchrist, não sei. Enfim, né? Então aqui a gente tem... ele teria aprendido de Swedenborg através de seu interesse por Blake, mas a influência de Swedenborg mais importante em seu próprio trabalho, visto particularmente no Santíssimo Damozel, tanto uma pintura e um poema, veio de O Amor Conjugal através de seu amigo Robert Browning, cuja poesia ele admirava. E por aí vai, né, gente? Então isso aí vale como referência para pesquisas ulteriores. Arthur Schopenhauer, filósofo, ele também foi influenciado. Interessante. Filósofo Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860, filósofo idealista alemão que seguia Kant, mas que criticou ferozmente seus idealistas contemporâneos mais velhos, Fichte, Schelling e Hegel. Um dos primeiros pensadores ocidentais a ser influenciado pela filosofia oriental, particularmente o budismo.
A filosofia pessimista de Schopenhauer foi extremamente influente em Richard Wagner, Thomas Mann e Thomas Hardy, entre outros. Embora incapaz de aceitar sua filosofia espiritual, ele era fascinado por Swedenborg e empregava terminologia em relação à ligação entre a vontade e o entendimento, de que será familiar para os leitores do Amor Divino de Swedenborg e Sabedoria e Divina Providência. Como Swedenborg, ele reconheceu a natureza fundamental do instinto sexual em A Metafísica do Sexo e em O Mundo como Verdade e Representação, referências Arthur Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Já tive a oportunidade de ler esse livro, fantástico. Ali você vê claramente a influência de Swedenborg, né? Porque na obra O Amor Conjugal, Swedenborg vai dizer que, assim como a palavra escrita e falada, ela é a linguagem do pensamento, né? ou do entendimento, né? Que é o receptáculo da divina verdade, da divina sabedoria, a vontade, né? A linguagem da vontade é a música, né? Então, então a linguagem do entendimento é a palavra falada e escrita, o alfabeto, é a língua, o verbo, né? A linguagem falada e escrita. E a linguagem da vontade é a música, né? E a vontade sendo ela o receptáculo do divino amor e do divino bem, né? Então, olha que coisa interessante, né? E não é à toa que quando o Arthur Schopenhauer fala do mundo como vontade e representação, né? Quer dizer, a representação está muito próxima do que o Swedenborg falou de divina verdade, não da divina verdade, mas daquilo que pertence à linguagem falada e escrita e ao pensamento lógico, enfim, né? E a representação e a vontade como o princípio mais verdadeiro das coisas, né? E ele vai falar que a linguagem desse princípio metafísico da vontade é a música, né? A música é a linguagem da vontade, enquanto princípio, enquanto entidade cósmica, metafísica fundadora, né? Enquanto fundamento, né? Do universo, né? Quer dizer, o universo ele teria dois fundamentos, a vontade e a representação. Sendo que a representação é aquilo que falsifica, que falseia, né, que mascara a verdade. Falseia não, desculpa. Que mascara a realidade, né? Então você vê ali uma influência muito grande da... Quem já teve a oportunidade de ler O Amor Conjugal, de Emanuel Swedenborg, é difícil colocar, né, assim, mas ali você vai reconhecer uma influência muito próxima, né? Quando Schopenhauer fala que a linguagem da vontade é a música, isso daí é uma coisa que você encontra na obra do Swedenborg, né? Mas então vamos lá. Não vamos desdobrar muitas coisas aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Cassie Wilcox Smith, August Strindberg, David Suzuki, né? Então aqui a gente tem a autoridade, o famoso um dramaturgo, né? August Strindberg. Esse eu já conhecia. Já sabia que ele era um admirador de Swedenborg. O Rudolf Steiner, fundador da pedagogia Waldorf. Robert Louis Stevenson, né? Jesse Wilcox Smith, o grande ilustrador americano. August Strindberg, o famoso dramaturgo sueco, descobriu Swedenborg quando leu de Balzac, a Serafta de Balzac, né? E Strindberg escreveu como ele foi apreendido pela admiração e êxtase ao ouvir a voz deste grande gigante angelical do século anterior, né? Outra citação de Strindberg é esta: o cosmos de Swedenborg é infinitamente abrangente. Ele respondeu a todas as minhas perguntas, por mais difícil que tenha sido para mim. A alma inquieta, coração angustiado,
Tommy e Leia. Swedenborg manteve seu companheiro mental para o resto. Foi seu companheiro mental, né, intelectual, para o resto de sua vida. E, enfim, né, influenciou a sua obra, né? E teve uma influência como coletor sobre os dramas psíquicos inovados. Bom, aqui tá ilegível isso aqui, incompreensível esse português aqui, tá? Então vamos passar aqui por David Suzuki. Esse é um grande especialista em budismo, um grande, né, conhecedor da filosofia budista. Daisetsu Teitaro Suzuki era um erudito zen budista japonês conhecido internacionalmente. Ele viveu nos Estados Unidos entre 1897 até 1908. Não, tá errado isso aqui, gente. Ah, tá, pode ter sido o tempo que ele viveu nos Estados Unidos, onde conheceu sua futura esposa, Beatrice Lane, que havia estudado com William James, entre outros. Pode ter sido através dela que ele encontrou pela primeira vez as obras de Swedenborg. Ele traduziu O Céu e o Inferno, A Nova Jerusalém e Sua Doutrina Celeste, O Divino Amor e a Divina Sabedoria, a Divina Providência, para o japonês. E foi um vice-presidente do Congresso Internacional de Swedenborg, em 1910. Ele também escreveu um longo ensaio sobre Swedenborg, né? Ele o escreveu como o Buda do Norte. O descreveu como o Buda do Norte, olha só, né? Interessante, né, gente? E aqui ele é mencionado pela Swedenborg Foundation, Alfred Lord Tennyson e muitos outros, né? Esse aqui tem muitos que eu não conheço, né? Paul Valery, enfim. Aqui esse Trowbridge foi o autor de uma importante biografia de Swedenborg. Henry David Thoreau, Leon Tolstói, esse aqui não é possível, foi influente. Leon Tolstói também leu. Charles August Tolkien, um líder, membro fundador, presidente por muitos anos da Sociedade Swedenborg. Ele era um amigo e patrono de John Flaxman. Aqui Paul Valery, poeta francês e ensaísta. Ele foi interessado em experiências espirituais de Swedenborg após ler a biografia de Martin Lane, publicado pela primeira vez em sueco em 1915. Né? Muita coisa, né, gente? Muita referência. Não é pouca coisa, não. Aqui a gente tem poetas, né? Alguns eu não conheço. H.G. Wells? Opa, esse para mim é novidade. E eu, assim, nem tinha visto. Gente, olha, eu estou vendo esse PowerPoint pela primeira vez e estou aqui compartilhando com vocês as minhas descobertas, né? Eu estou tornando essa minha descoberta desse PowerPoint, né, uma surpresa pública, né? Francis Willard, Louis Bruman Wilson, fundador do William Butler Yeats. Esse aqui é um Irish, é um poeta Irish, poeta. A tradução Irish é o que ele era. Agora depois eu vou depois ver se eu encontro uma Irish, né? Tá em inglês, né? Desculpa que a minha surpresa aqui também que tem algumas palavras que não foram traduzidas, né? Ele era um poeta, dramaturgo e visionário. Yeats começou a ler Swedenborg quando ele estava em seu 20º ano de vida, em seus 20 anos de idade, é isso? Mais tarde ele editou as obras
de William Blake, né? Iris será irlandês? Eu não sei. Em colaboração com o pintor e poeta Edwin Ellis, voltando, né, anos mais tarde para o estudo de Swedenborg, Yeats escreveu que é verdade que foi Swedenborg que afirmou para o mundo moderno como contra o raciocínio abstrato do aprendizado. Eu sabia o que era íris, esqueci. E descobriu um mundo dos espíritos, onde havia um cenário como o da Terra, formas humanas, sentidos que conheciam o prazer e a dor, o casamento e a guerra, tudo que poderia ser pintado sobre a tela. Yeats ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1923. Na cerimônia de entrega do prêmio em Estocolmo, ele mencionou Swedenborg em seu discurso, famoso ensaio de Yeats, Swedenborg, mídia e desolado e locais desolados, né, Desolate Places. É reproduzido com aparato crítico completo entre método e loucura, madness, loucura. Tá muito ruim a tradução, gente. Vocês me desculpem aqui, mas valeu com uma boa referência, né? Vamos colocar, vamos ver logo isso aí. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Então vamos lá. Ferramenta de idiomas. Ferramenta de idiomas. Então vamos lá. Íris. Irlandês, né? Bem que eu tava lembrando. Quer dizer irlandês. Eu sabia, mas eu tava em dúvida, né? Tava em dúvida, eu sei que íris, né? Sabia, mas não lembrava, não estava totalmente certo. Então vamos continuar. Aqui alguns momentos do movimento constante da influência cultural que as obras de Swedenborg produz ao ser útil. Olha a tradução sofrível aqui, né? Memória do Mundo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em 1992, um programa para preservar o patrimônio documental da humanidade, lançou Memória do Mundo. A memória da humanidade. Memória do Mundo é duplo. Por um lado, se trata do acesso universal aos documentos culturalmente importantes e historicamente importantes. Por outro lado, se trata de proteger o patrimônio documental contra a perda de memória e destruição. O programa não é sobre um apoio financeiro para efeitos de restauração do patrimônio documental. Em vez disso, é a entrada no registro mundial da Unesco. Deverá ser considerado como prêmio internacional. Os países de origem comprometem-se a garantir a conservação e a disponibilidade do patrimônio documental relevante. Então olha que coisa interessante, gente, porque a obra de Swedenborg ela foi tombada como patrimônio cultural da humanidade, né? Não é a obra de Allan Kardec, não é a obra de Chico Xavier, é a obra de Emanuel Swedenborg, né? Então vocês espíritas deveriam ter um pouco mais de humildade, né, e estudar direito isso daí. Não é achar que Swedenborg pode ser, que existe termo de comparação, né, de Swedenborg com qualquer fundadorzinho aí de seita, não, tá, gente? Desculpa aí, mas, né, do jeito que os espíritas falam, eles chegaram ao ponto de dizer que receberam o espírito de Swedenborg num centro aí, e ele falou que tudo que ele escreveu estava errado. Olha só! Vê se é uma coisa ética, entendeu? Vê se o espiritismo merece ser levado a sério assim, dessa maneira. Se alguém mereceria ser levado a sério, né? Então, o que o espiritismo fala sobre Swedenborg não merece ser levado a sério, né? Só o fato de serem racistas já é mais do que suficiente, de razão suficiente, motivo suficiente para não serem levados a sério, né? Unesco. Aqui, então, Swedenborg, né?
Então, toda a obra de Swedenborg foi tombado pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. Emanuel é um dos internacionalmente mais conhecidos internacionalmente dos escritos suecos. Depois de uma carreira bem sucedida como cientista e técnico, né, tecnólogo, inventor talvez, ele foi através de uma crise religiosa em 1740, né, que terminou em uma revelação comandando ele, né, para devotar o resto de sua vida à interpretação das Sagradas Escrituras e reportando o que ele tinha visto e ouvido no mundo dos espíritos e anjos. Em obediência a essa orientação divina, ele despendeu seus últimos 25 anos escrevendo um grande número de livros e que ele pretendeu restaurar o sentido interno, né? Resgatar o sentido interno da palavra, das escrituras bíblicas, e ele entendeu assim: depois de sua morte em 1772, seus manuscritos, alguns de 20.000 páginas, foram doados para seus heirs e para heirs, não lembro o que significa, e para a Real Academia de Ciência de Estocolmo, da qual Swedenborg foi um membro, né? Fantástico, né, gente? O Sr. Graham, atual diretor da Academia de Ciências, declara que as traduções feitas no Brasil são fiéis das obras reconhecidas pela Unesco. Olha que legal! O Sr. Carl Gradin, atual diretor da Real Academia de Ciências, declara que as traduções feitas no Brasil são fiéis, né, das obras reconhecidas pela Unesco. É uma declaração de fidelidade das traduções feitas do trabalho do pessoal da Nova Igreja, né? Todos que têm contato imediato com ele conheceram que o bem comum consiste no fato de que, em uma sociedade ou um reino, existe o seguinte: o que é divino entre eles, a justiça entre eles, a moral entre eles, a prática, o conhecimento e a ética entre eles, o que é necessário à vida, o que é necessário ao trabalho, o que é necessário à segurança, que haja suficiência de recursos. Porque disso dependem as três necessidades anteriores. E por fim, né? É isso aí, galera. Então nós estamos, né? Eu queria apresentar para vocês esse PowerPoint, né, gente? Então é isso daí. Espero que tenham gostado, né? O que eu tinha para falar é basicamente isso. E não deu para ler tudo, né? E o texto está ruim, quer dizer, naturalmente deve ter sido um PowerPoint feito muito às pressas, assim, mas eu achei interessante, foi uma orientação, foi um pretexto, né, para falar sobre a obra de Swedenborg e para também, de uma forma livre, assim, de uma forma sem muita elaboração, né, mas assim, de uma forma livre, foi um pretexto para a gente falar sobre Swedenborg, sua obra e sua vida. Ok, gente? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Até mais, gente!